As estatísticas indicam que teremos no Brasil em 2025 mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Claro que isso se deve ao aumento da expectativa de vida. Estamos envelhecendo e com isso queremos qualidade de vida. E essa qualidade inclui também uma vida sexual ativa e saudável. Mas ao mesmo tempo, vimos surgir preocupações com relação a isso. O famoso medicamento azul provocou uma revolução sexual. A AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis começaram a ser mais comuns em pessoas com mais de 60 anos. O direito ao prazer é um direito de todas as idades, mas é preciso ficar atento, porque cuidados devem ser tomados para que se aproveite bem todas essas fases. No programa Saúde e Vida de hoje vamos falar sobre sexo na terceira idade. Como estão vivendo essa fase, verdades e mitos, tabus e, claro, cuidados. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo doutora Patrícia Pazinato, psicóloga, a sexóloga Rose Vilela, doutora Gisele Gozuei, infectologista, e a empresária Lilian Gonçalves. E eu começo com a doutora Patrícia. Vamos falar um pouquinho que panorama que a gente tem hoje. Por que mudou tanto o comportamento dos nossos velhinhos e velhinhas quando a gente fala na questão da vida sexual, doutora Patrícia? Então, as velhinhas e os velhinhos estão bastante ativos, então vem mudando bastante a imagem, o conceito do que é envelhecer, ligando à vitalidade, ligando à expectativa de vida, a sonhos, né? Então a gente vê as nossas mães não estão mais apenas tricotando, né? Elas estão andando pelas ruas, elas estão tentando lidar com a crise da aposentadoria dos homens, estão com múltiplos interesses afetivos, estão redescobrindo o seu corpo, né? Então, assim, tudo isso mostra pra gente um panorama muito interessante. Se mostram produtivas, então houve uma mudança na autoestima, na linguagem, na forma de se apresentar, né? Então, tudo isso mudou para nós aquilo que nós entendíamos como velhice naquele sentido mais, né, conservador. Isso graças à tecnologia ou a mudanças de comportamento propriamente ditas? Porque a gente vê o seguinte, a gente hoje tem a internet. A minha mãe tem 74 anos e tem Facebook. Se ela paquera ou não, eu não sei, né? Isso aí ainda não consegui descobrir. Mas a gente vê um movimento muito de abrir a cabeça para as novidades, que isso não acontecia antes. Mas isso é graças à tecnologia ou é a evolução do tempo mesmo? Seria uma coisa previsível? Eu diria que não só a tecnologia, acho que a tecnologia contribui bastante para isto, né? Entendo que a comunicação ficou assim muito mais, ficou facilitada, então as pessoas aprendem sim a linguagem da computação, elas têm muita disposição para poder interagir com outras pessoas, elas se apresentam mais, né? Então, digamos que a tecnologia colabora, mas eu diria que existem outras inúmeras variáveis. Então a gente vai falar sobre essas variáveis já já. Nossos velhinhos e velhinhas estão transando mais, doutora Rose? É isso que está acontecendo? Estão transando muito mais. Uma coisa interessante que você falou no comecinho, né? Essas medicações para a ereção masculina fez com que os homens... hoje eles podem aproveitar muito mais, porque tem assim, a nossa cultura... O medo de falhar está em todas as idades, né? A gente assim, fala em homem mais velho, mas os jovens também têm medo, né? Estão bebendo mais, fumando, usando droga, anabolizante. E o que acontece? Hoje as mulheres cobram muito, né? Então, aquela coisa, porque o homem sempre teve um peso muito grande, que o homem sempre soube fazer tudo na cama, isso não é verdade, né? Então, as mulheres cobram. A gente dá umas aulinhas, e tem umas expectativas com relação a isso. Então, tem uma pressão e os jovens sofrem essa pressão também. Sim. Os jovens também falham. Mas o homem, por conta da própria idade, né, tudo vai ficando mais molinho, mais flácido, o corpo inteiro e assim o pênis também. Né? Então, às vezes, precisa mesmo de uma medicação para poder potencializar ali a ereção. E é claro que essas medicações colocaram esses homens aí no mercado. Né? Então eles estão indo atrás, muitas vezes arrumam mulheres, outras mulheres mais fora novas de casa também, né? Porque também a novidade desperta o desejo. Exato. Né? O que é novo, tudo que é novo sempre vem carregado de muito mais desejo, de excitação e tudo mais, que é onde também a gente
tem uma preocupação muito grande, que é com relação às doenças. Sim. Porque é uma geração que não tem o hábito do preservativo. Isso. Não Usava usa camisinha, né? não usa, então assim, não tem esse hábito. Não que os nossos adolescentes usem, porque aí na adolescência, porque a gente fala, poxa, tem tanta informação, tanta orientação, hoje você fala tão abertamente sobre sexualidade, por que que hoje é o índice muito grande, tanto nos jovenzinhos que estão iniciando a vida sexual, e na terceira idade das DSTs, né, das doenças, Mas parece que da tem um AIDS. resgate, né, Rose? A gente nota o seguinte, eu acho que houve uma interrupção na vida sexual dos idosos pela falta desses medicamentos ou até de outros apetrechos, né, que podem ser utilizados. sim. E de repente, nossa, surgiu. Eu posso transar de novo, né? Eu posso curtir a vida. Tem uma E coisa eles que eu não foram preparados não quero para perder isso. tempo, né? Eu vou, tá funcionando, vamos pôr pra funcionar. Aproveitar antes que fale de novo, né? Mas as velhinhas estão mais fogosas também? Então, aí o que que acontece? É. Como os homens foram em busca disso, as mulheres falam, poxa, né, eu não vou ficar aqui fazendo tricô, né? Vou também dar um jeito de ter uma vida mais ativa. Então, estão buscando muito mais recurso, né? Então, estão indo fazer a reposição hormonal, que muitas mulheres não faziam. Claro que tem algumas que por algum motivo de saúde não podem fazer, mas que vão em busca de outras coisas, vão fazer curso de pompoarismo, né, para poder ficar com a musculatura, porque o que que acontece? A musculatura fica Também, flácida. a mulher também fica flácida, não né? só o homem. Então, né? As coisas aliás, também ficam evita uma molinhas. série de coisas, fica tudo molinho, caidinho, no homem e na mulher. Então, a história de fazer o exercício, né, com a musculatura do assoalho pélvico, então tem várias vantagens, inclusive para a vida sexual, Não, e evita a própria incontinência. estética, né? A gente A vê, as mulheres são mais estética, os bonitas, elas se recursos, cuidam mais. né? Hoje tem Hoje você não dá a idade que a mulher tem, né? Não dá. É muito interessante Não, acho que a isso. tecnologia, a medicina, né, a estética, tudo isso tem colaborado muito. O que não tem que ter cuidado é com a obsessão. Né? Porque envelhecer, todo mundo vai envelhecer, e que eu falo que ótimo, né? Que chegou em tal idade. Tem que também, não pode se preocupar só com a estética, porque você tem que também se preocupar com a saúde de uma forma geral. Então, a praticar uma atividade física, ter uma boa alimentação, porque tudo isso colabora. Viu, dona Não é Lília? verdade? Ontem estava eu no bar do Nelson, no bar da Lília. E toda segunda-feira vai um público mais velho, viu, doutora Gisele? E a gente começa a observar, quem frequenta muito, começa a observar os comportamentos. E eu, há um tempo atrás, jamais imaginei que eu fosse ver dois velhinhos, aqueles beijos apaixonados, aquele passa a mão, passa aqui, trocar de parceira, briga de mulheres mais velhas por causa de um determinado homem que frequenta o bar. O que mudou? Lilian, você está há 40 anos na noite. O que mudou nesses velhinhos? O que você percebe de mudança? Bem, Ana, primeiro é um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Você é uma belíssima pessoa que nós amamos muito. E o que eu acho inadmissível é você chamar as pessoas jovens de velhinhos. Ah, mas você é velhinho. Você pode chamar... Eu quero ser chamada de Porque você velhinha, porque eu pode quero chamar chegar... aquelas lindas meninas de velhinhas. Como é que pode uma coisa dessa? Realmente é o que a doutora disse, as pessoas não estão envelhecendo mais. Não se sentem mais velhas. Não existe mais gente velha. Todo mundo rejuvenesceu na alma, no corpo, no físico, porque nós temos hoje a quantidade de argumentos para você não envelhecer. Então, quer dizer, a medicina está avançadíssima, temos a reposição hormonal que deixa a mulher em plena atividade sexual. Hoje, uma mulher de 60, 70 anos, ela está em ponto de bala. É verdade. Bala. Verdade. Mas mesmo as mulheres estão fogosíssimas. Você sabe que Tem um chip. Tem um chip. Eu tive um namorado recentemente. Eu falei, você tirar esse chip aí? Eu falei, não tem nenhum chip, não é natural. Mas ele queria que eu tirasse o chip. Porque ele não aguentava. Mas realmente a gente... Assim, hoje eu tô com... Posso até falar a minha idade, porque não tenho a menor problema com a idade. Eu tenho 66 anos. Quase caí dura ontem. Quase ela cai dura. assim, o quê? E eu me sinto ótima. Eu não lembro que eu tenho 66 anos de idade e estou em plena atividade, tanto física,
mental, sexual. Tô pronta, eu não tô pronta para qualquer coisa. Então, eu não envelheci. E eu acho também muitas pessoas, milhares de pessoas, que hoje, antigamente você chegava para uma pessoa e falava, quantos anos você tem? 40 anos. Era uma senhora de idade. Era uma senhora de idade, de cabelos brancos, avó, mãe de família. Era uma senhora. Hoje você chega para uma pessoa, quantos anos você tem? Você tem 60 anos e está 0 quilômetro, jovem. Então as pessoas não estão envelhecendo. Eu acho que pela tecnologia que existe, pela quantidade de coisas que você pode trazer para a sua vida, para não te deixar envelhecer. E eu acho que o medo de não se expor, né? A mulher sempre teve muito medo, muito pudor. Ai, não posso fazer isso. Ai, se eu ficar com fulano, ai... Ah, não, hoje eu tô Hoje soltinha, muda, soltinha. né? Sim, Hoje isso mudou. As pessoas estão indo em busca, Hoje eu tô né? soltinha, facinha também. A mulher ficava viúva Brincadeira. e não queria mais saber de É parceiro, verdade. né? Então ela meio que O ficava sexo devota. não fazia falta. Não A mulher, fazia ela falta. tinha orgulho de falar isso. Aliás, a Ai, não mulher sinto falta. entrava na Mentira, menopausa e associava a menopausa com um término de vida sexual. E, na verdade, a Nossa menopausa acabou o período reprodutivo. Simplesmente. A vida sexual se mantém e deve se manter. Inclusive para a saúde do órgão genital. Porque quando a mulher está excitada, tem toda uma irrigação de sangue na região. Então você mantém uma movimentação ali. Então é muito importante para manter lubrificada, né, para não ficar muito flácidazinha, porque a própria contração do orgasmo, ele acaba ajudando a estimular essa musculatura. Quanto mais, melhor, né, doutora? A sexóloga. É fundamental. Quanto mais Sem exercício... contar a parte afetiva, né, de você vendo? estar ali interagindo afetivamente, Receita, é quanto mais, muito melhor. importante. É, você gostar, né? O exercício do sentimento é muito bom. Mas, em contrapartida, a gente tem um lado também perigoso, né, doutora Gisele? Que é o aumento das doenças sexualmente transmissíveis e também da AIDS. Quando eu vi os números, eu fiquei meio assustada. Porque a gente nota que não há uma preocupação muito grande desses velhinhos e velhinhas de contraírem doenças. Como é que Então, na fica verdade, isso? eu não diria que é uma falta de preocupação, né? Eu acho que é uma questão cultural mesmo. Essas pessoas com uma idade mais avançada, elas culturalmente não estão habituadas a utilizar preservativo nas relações, até porque a ideia de se ter uma doença sexualmente transmissível era até era glamurosa. Na né? época dele, sim, Exatamente. né? O homem tinha orgulho de falar, peguei Exatamente, 6 gonorreias, peguei não sei o quê. Isso quer dizer que é um pegador, Era né? antigamente, era assim, Exatamente. né? E aí tem uma outra questão que a gente tem, às vezes, dificuldade para abordar. Eu não sei se todos os serviços costumam fazer isso, mas eu tenho um ambulatório de idosos que vivem com HIV e me Nossa. chamou a atenção para a criação desse serviço justamente pelo aumento no número de casos novos nessa população, né? E por não ter essa cultura, às vezes a gente orienta o uso do preservativo sem se preocupar se esse idoso sabe o que é um preservativo, se ele sabe colocar o preservativo. E isso é tanto para gênero masculino ou feminino, né? E eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter nos serviços de saúde. Agora, doutora Gisele, qual que é o impacto? Né? Imagina, você com mais de 60 anos, 70 anos, Receber descobrir essa notícia. que você tem HIV, que você tem esse tipo de Então, doença. Depende do Nossa. contexto, né? É óbvio que a sensação daquela senhora que você mesma citou, que está em casa, cuidando dos netos, né? Nessa altura da vida. Para aquele senhor que sempre frequentou à noite, gosta de ter várias parceiras, né? Ou até mesmo de parceiros, porque hoje a gente tem uma liberdade sexual Exatamente. ímpar. Grande né? problema Tanto a são mulher parceiros, quanto né? o homem. Então, não raro esses idosos, né? Eles procuram parceiros sexuais para terem aquele prazer que eles já não têm mais com uma mulher, por exemplo. Então, o impacto da notícia, do diagnóstico, ele é diferente dependendo da população E a abordada. gente não pode esquecer que a traição existe, né? Sempre- O homem ainda sempre vai buscar na existiu. rua. Não é assim, eu acho que vocês E muitas vezes não colocaram- se preocupa com isso. E não é só o homem, eu acho A mulher que também, tudo começou claro. há muito tempo Claro, atrás, claro. né? É óbvio que a internet, ela facilitou muito o contato entre as pessoas, não importa onde elas estejam. Sim. Mas a gente não pode esquecer também da liberação sexual na década de 70. A gente não pode esquecer do divórcio, né? Do desquite Sim. inicialmente É. e posteriormente do divórcio. Então nós temos muitas pessoas nessa condição ainda hoje.
E justamente por essa liberdade social em que a gente vive, eu tenho total liberdade em estar com meu marido hoje, mas não estar com ele amanhã, ou mesmo estando com ele, tendo outras pessoas e vice-versa. Isso é uma coisa muito comum e muito bem aceita, né? Antigamente, a questão de se ter um amante... Eu também não. Mas tem casal que faz Não é questão nem só do casal. Eu acho que socialmente... a figura da amante, ela não, antigamente era até, como a questão da doença sexualmente transmissível, ela era até glamurosa. Ah, fulano tem um amante. E aí a mulher em casa, por exemplo, ou o marido, sei lá, era velado esse assunto, ninguém discutia, né? Ela fingia que não sabia e não saía do salto. Hoje em dia já não, né? Ninguém se mantém um relacionamento se não for por amor, por prazer, por bem-estar, por conta dessa facilidade em que eu estou com você hoje, mas amanhã se eu não tiver tudo bem também, eu vou estar com uma outra facilidade. E tem uma curiosidade preocupação de perguntar para a doutora se existe mais homens ou mais mulheres com idosos com o HIV. Você vai responder isso já. Eu preciso para o intervalo rapidinho. E já vou deixar uma pergunta aqui sobre a questão das mudanças de comportamento mesmo, comportamento sexual. O que mudou, né, nessa mulher, nesse homem? Existe diálogo? Antigamente, marido e mulher não falavam de sexo, né? Como não continuam falando com os filhos, por exemplo. Mas entre eles, os velhinhos e as velhinhas, conversam sobre sexo. A gente volta já. Voltamos com o Saúde e Vida, falando sobre sexo na terceira idade. Foi deixada uma pergunta aqui para a doutora Gisele sobre o número de homens e mulheres que têm HIV hoje. É um número igual? A proporção é a mesma? Então, a proporção é quase a mesma, mas nós ainda temos pessoas do gênero masculino predominando. Ainda assim. E uma preocupação também são os homens ou mulheres, né, que têm relação extraconjugais e depois acabam trazendo a doença para dentro de casa. Porque é muito complicado, até quando você fala, né, de poder orientar, porque é uma geração que não tem o hábito do preservativo, que é uma outra coisa muito dificílima, assim, complicadíssima, de falar, olha, você tem que usar preservativo para ter relação com o seu marido, que está casado há 30, 40 anos. Você quer que eu use camisinha para quê? Você está me traindo? Pois é. Então fica essa coisa tanto da pessoa achar que está traindo, ou de dizer, você está desconfiando de mim. E no final das contas, porque é difícil, né, numa relação, as pessoas abrirem isso e falar, olha, então, vamos ter uma relação aberta, ou eu sair com fulano, ou vamos começar de uma hora para outra. Então, é uma outra situação bem delicada. E quando você tem um casamento estável, a doutora Patrícia pode até comentar isso, eu acho que começa a existir a confiança. Você confia, você não acredita que o seu companheiro vai te trair ou que ele tem outra. Por mais que tenha... Mas que se previna, pelo menos. Mas assim, a gente vive numa sociedade ainda colocando a confiança à frente das relações. Não só relações emocionais, assim, amorosas, mas família, amigos, né? E muitas vezes a gente se decepciona. Acho que a gente, quando vai pensar em sexualidade, a gente pensa muito na questão do prazer corporal no sentido mais direto. Mas tem que lembrar que sexualidade está vinculada com afeto na maioria das vezes. E sexualidade está ligada com fantasia, não é? Às vezes você não quer sexo, às vezes você quer um beijo, né? Quer encostar a cabeça no colo, quer um cafuné. E é uma coisa também que vai acontecendo, né? É bom. Na terceira idade, tem alguns homens que não podem nem usar a medicação. Enfim, não quer colocar uma prótese, porque hoje os recursos são muito grandes. Então, a sexualidade, ela não é só a penetração. Mas a mulher entende muito mais o homem que tem problema do que o homem entender, por exemplo, a frigidez da companheira. Né? Que pode chegar numa idade, ela não gostar mais de sexo. Sim. Tem casos de mulheres que ficam mais velhas e não Eu acho que ninguém deixa de gostar ou gosta. Eu acho que é uma doença. O hormônio diminui, é onde você tem que buscar alternativas de tratamentos. Ou é uma rotina, eu não viverei, nem viveria, em hipótese nenhuma, um romance, um casamento, um marido e mulher sem sexo. Claro. Eu acho que não tem sentido, não tem a relação tem que ser completa. Não teria gosto nenhum, sabor nenhum. É que algumas pessoas acabam tem que ter tudo. estabelecendo pactos na relação. Se
homem não sente, você se sente, a mulher vai se sentir muito mal. E se a mulher esfria, como você falou, o homem também deve se sentir pessimamente mal. Então, eu acho que tem que existir num relacionamento a relação. Eu fico imaginando o seguinte, se a gente, às vezes, porque a vontade é diferente, né? Varia. Às vezes você quer mais que o seu companheiro, às vezes o seu companheiro quer mais. E às vezes ele se nega, ou você se nega, você já começa a ficar com a autoestima baixa. Você fala, pô, o que eu tenho de errado? Engordei, tô feia. Ele tá querendo sair com outra pessoa. Então eu fico imaginando com o tempo como deve ser complicado, né, doutora Patrícia? Eu acho que eu queria... Por isso o diálogo é importante. Eu acho queria que a gente tem que conversar. Acho que em 2 pontos. Um ponto é que a gente, olhando um pouco as estatísticas, as nossas previsões, é que a gente entende que o envelhecimento no Brasil vai se dar no feminino. Nós vamos ter uma proporção muito grande de mulheres comparadas a homens, né? Mais mulheres idosas do que homens. Muito mais mulheres idosas. Essa é uma questão, né? Mas é porque os homens, a gente sabe também, né? Os homens, eles morrem mais. Isso mesmo. Do que as mulheres. Porque eles bebem mais, são mais sedentários. Por quê? Por que eles morrem mais? Eu acho que é um conjunto desses fatores, todos, entendeu? Fumam mas mais. também, em contrapartida, a mulher, quando ela adoece, né? A gravidade desse adoecimento ela é maior do que o homem. Olha A que fatalidade, o interessante. desfecho final, que é a mortalidade, ele tem um maior impacto Tem maior no impacto. homem. Né? Mas a gravidade com que essa fatalidade ocorre, Na ela mulher. tem um Olha impacto que maior interessante, na isso eu não mulher. sabia disso. Pode falar, doutora Patrícia. Eu acho que assim, a gente tem que pensar um pouco as diferenças de gênero no envelhecimento e lembrar que também aqui a gente está falando para uma população que pode ter toda a capacidade de vivenciar o prazer de uma maneira mais comum, né? Mas uma boa parte da população pode não estar nessas condições. Sim. Então a gente também tem que começar a discutir como é que é a sexualidade para uma população que ela, por exemplo, uma mulher que ela tem todo o desejo dela, mas ela vai ter isso, por exemplo, vinculado à demência. Esse é um ponto que a gente Também. tem que retomar. Que a gente está falando aqui, né, de pessoas, de uma sociedade na qual a mulher assumiu muito mais o desejo dela. Essa foi uma das grandes mudanças. A mulher era muito mais tímida Reservada, na manifestação do seu recatada. desejo, muito mais recatada. Hoje a gente tem essa mulher que ela expressa muito mais isso. Mas também quando a gente pensa em... Às vezes até exageradamente. Às vezes né, até doutora exageradamente. Patrícia? Tem coisa Depois que a do gente olha terceiro, quarto assim, copo, então... Isso mesmo. Aí danou-se. Isso. E a gente vai lembrar que em determinadas situações, quando entra a demência ou Alzheimer e tal, você vai ter comportamentos, né, que são expressões, enfim, da sexualidade, mas elas estão vinculadas também com uma consciência que houve. Então, quando a gente fala disso, eu acho que não dá pra gente falar de sexualidade, nós temos que falar de sexualidades. Né? Porque são inúmeros os processos, as questões da etnia, das famílias, das relações afetivas. Eu penso que é um amplo dos momentos, né? Você tocou no tema da confiança. Então eu diria assim, é tão amplo esse assunto, né? E ele é novo. Nós estamos, do ponto de vista científico, do ponto de vista da cultura, a gente está começando agora a pensá-lo, né? Muito interessante entendo isso. que essa Muito iniciativa mesmo. é incrível da gente poder discutir esse assunto, né, como algo que faz parte do cotidiano da vida das pessoas. A libido muda, porque assim, a gente tem... Cada mulher tem um, né? Tem mês que você está mais fogosa, tem mês que você já não está cansada, tem mês que a sua rotina mas muda. está mais tranquila, você quer mais. Muda bastante. A libido é diferente? Quando né, a na mulher pessoa? Questão de entra- química também, né? Eu É, acho a mulher tem química entra também. na, muda bastante. na menopausa, tem uma queda bem grande. Tem grande. Sério? Claro que a mulher, tudo vai depender, assim, da vida sexual que a mulher tinha antes da menopausa. Porque, então ela nunca Porque fica gostou na de memória, sexo, né? ela Fica na nunca, nossa memória. para ela sexo é uma coisa que nunca foi importante, ela nunca teve orgasmo, nunca teve vontade, nunca foi uma pessoa muito libidinosa, entrou na menopausa, ela não vai ter uma mudança, ela meio que vai manter aquele comportamento. Se ela era uma pessoa que tinha uma vida ativa, uma vida sexual ativa, De repente para. vai diminuir um pouco, porque muda o organismo. A parede da vagina fica mais fina, a mulher lubrifica menos. Tem mulher que nem lubrifica, né? Que tem que utilizar um gelzinho, alguma coisa para poder ajudar. Tem mulheres que não podem fazer reposição hormonal.
né, por conta de algum tipo de câncer ou algum outro tipo de doença que tenha, E né, de a gente tem as circulação, doenças da enfim. terceira idade, né? Diabetes, pressão alta, isso tudo Então, também diabetes faz interfere né? também na questão... Você não tem nada disso. Não, isso é ótimo, né? Absolutamente nada disso. Então, Eu me existem recuso. mudanças, existem mudanças físicas, né, e fisiológicas, porque a mulher não está ovulando mais, não tem mais aquele hormônio. As mulheres que não podem fazer reposição, elas têm que buscar outros recursos, mas isso tudo vai depender da vida que ela tinha antes. Claro. Ô, Lili, com o passar do tempo, o teu gosto mudou? Assim, antigamente, assim, a gente olhava sempre, bonito, né? O cara é bonito, mas com a idade, com a experiência, muda? Você olha outros detalhes? Não, com certeza, você olha outros valores. Outros valores, você olha para a pessoa com outros olhos. Não só a beleza física, mas também a idoneidade da pessoa, o caráter dela, as atitudes. Eu hoje, por exemplo, eu admiro a pessoa que está comigo pelas atitudes. Não adianta para mim ele vir falar que me ama, que me adora, que é apaixonado por mim e não agir como o tal. Então, o importante em todos os aspectos, é uma né? atitude. Tanto social quanto sexual. Exatamente. Eu acho que a atitude hoje eu estou vendo muito mais a atitude do homem. Entendeu? Um gesto, um momento do que palavras e do que a beleza física. Estou vendo mais a beleza interior. Agora, o que é... Eu queria fazer uma pergunta para ela muito rapidinho, muito rápido. Claro. Tem mulheres que não lubrificam. E as que lubrificam demais? Atrapalha na idade? Quando é mais velhinha? Que bom, né? Se lubrifica demais. Demais. Mas às vezes, na relação, absurdo. Desliza demais, né? Pois e às vezes então, o homem acaba reclamando um pouco. Mas aí, né, passa um papelzinho, dá uma secadinha e manda ver. Né? Mas Por isso é bom o diálogo. A gente está falando de diálogo, a gente está rindo aqui. Né, mas eu acho que para tudo você tem que conversar. E sem vergonha, né? Sem vergonha mesmo. Sim. Uma coisa que eu falo, né? Que intimidade não é um ficar pelado na frente do outro. Porque as pessoas falam, eu pergunto sempre para meus pacientes, né? Atendo muitos casais. Vocês têm intimidade? Ah, não, a gente tira a roupa, anda pelado na frente. Não, mas intimidade não é tirar a roupa, ficar pelado. Intimidade é você conversar. É falar do que você gosta, o que você pensa, o que você espera. E não ficar ali, né? Só guardando, só guardando. É o pedir, dar sinais, né? A mulher é perspicaz, né? Ela sabe onde pôr a mãozinha. Vem aqui, me abraça assim. Não precisa chegar e falar, ei, faz isso. Não, aí não dá. Aí você vai chegando. A nossa mensagem. Existem relacionamentos entre pessoas com HIV mais velhas? Com Certeza. Porque eu vi o caso da Asa Branca com a esposa dele, né? Que passou no Geraldo domingo. Ele tem HIV e a mulher também. Mas eles são jovens, né? Não se enquadram ainda nessa realidade. Mas é comum um namoro entre pessoas idosas com HIV, doutora Gisele? É muito comum, inclusive centros que são voltados para esse perfil, eles acabam sendo motivadores desses encontros, né? Sim. Porque não raro, isso não precisa ser mais idoso, o paciente portador do HIV, ele tende a querer procurar uma pessoa que também tenha, que vai entender toda a problemática da doença na vida, ela vai se sentir mais à vontade para contar do seu diagnóstico do que, por exemplo, se relacionando com uma pessoa que não tem. Influencia diretamente nos momentos, nos altos e baixos, quando há esse envolvimento emocional entre pessoas que têm HIV? Influencia diretamente nos altos e baixos da doença? Então, na verdade, a doença, hoje em dia, ela é extremamente bem controlada para quem está aberto a ser tratado, né? E é óbvio que você tendo um bem-estar psicológico, sexual, mental, né? É óbvio que isso vai ter um impacto positivo na sua saúde imunológica, né? E isso tende a te fazer uma pessoa melhor frente à doença, por exemplo. Posso dar uma palavrinha aí? Claro. Eu acho que tem uma coisa interessante, porque antes, quando nós pensávamos em, por exemplo, preliminares, né? Nós pensávamos muito na mulher. Né? Conforme o homem vai envelhecendo, nós entendemos que o homem necessita muito de mais, preliminares. Verdade. O que é preliminares, né? Preliminares não é só o toque, preliminares é um elogio, é um olhar, né? Beijinhos. É um pouco aquele assunto que a gente olha para o outro e ali há uma troca, né? Uma troca onde você faz uma dança, onde você faz a corte e ali você estimula, né?
Então, quando a gente fala de fantasia, né, não é a ideia de você necessariamente se satisfazer por si, mas é uma ideia de quanto o ser humano ele é interativo na sexualidade, né? Onde, afinal das contas, começa o prazer sexual? A senhora sabe que eu já vi mulheres... É nas preliminares. Eu já vi mulheres... Eu estou na fase dos 40 anos e eu tenho amigas que dizem o seguinte... que descobriram o sabor do sexo depois dos 40 anos. Exatamente pela liberdade de falar, né, de fantasiar. Quantas... Eu acho que é impossível a mulher que não tem uma fantasia sexual, é natural, né, não é feio. Antigamente falava assim, ai, transar no elevador, ai, não posso pensar nisso porque é feio. Hoje a mulher, ela tem mais estímulo e ela assume essas fantasias. O que faz ela se realizar sexualmente. Não sei, é por aí? Você assumir o que você quer? Então, isso é uma coisa muito bacana. A mulher, quando passa dos 40, ela já está uma pessoa mais segura. Ela sabe o que quer, ela não tem medo de falar. Ou fazer, né? Ou fazer. Então, ela está pouco se lixando o que vão achar de mim. Quando você é mais jovenzinho, você está muito preocupado, o que os outros vão pensar, o que o meu vizinho vai falar de mim. Né? Hoje não, você já vai lá e fala pro seu vizinho. E até a questão do cuidar da vida dele, né? A gente, quando é mais nova, quando você vai deitar com alguém, né? A pessoa vai ao banheiro, você volta, você fica uma pose... Faz uma pose para não mostrar celulite, né? Hoje não, Essa é boa, hein? Não é verdade? Hoje você não se preocupa. Você acredita que as pessoas gostam de você pelo que você é. Você tem uma boinha aqui, você está gordinho. Mas é verdade, eu vejo isso por mim. Quando eu tinha 20, 30 anos, o meu comportamento era totalmente diferente. Até em me preocupar mais com o outro do que comigo. Exatamente. Isso mudou. Isso é uma coisa fundamental. Tanto os homens como as mulheres, muitas vezes acabam desenvolvendo disfunção sexual porque está tão preocupado com o outro e chega na hora, eu estou com tanta ansiedade que falha. Né? Ou a mulher não consegue ficar excitada, ou o homem perde a ereção, ejacula rápido. Isso por conta dessa ansiedade que gerou ao longo do dia. Ai, vou sair com fulano, ai, será que ele vai gostar, ela vai gostar? Nessa fase é muita preocupação. Quando você passou dos 40, eu vou lá porque eu quero. Eu quero fazer, para mim tem que ser bom. É uma outra visão, né? É uma outra percepção. Mas eu vou deixar você fazer no próximo bloco. Ai. E vou deixar uma pergunta aqui sobre o dia a dia da Aline. Os velhinhos e velhinhas, você vai ficar bravo. Seus jovens comentam. Quer dizer, você sabe quem está afim de quem? Como é que é isso? A gente vai matar essa curiosidade já. Não saia daí. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre sexo na terceira idade. Eu sempre tenho vontade de fazer o intervalo com uma câmera escondida, porque é a melhor parte do programa. Mas eu deixei uma pergunta para a Lília. Se os jovens e as jovens que frequentam o bar do Nelson, elas contam, olha, eu tô afim daquele velhinho ali, olha, ele está dançando com outra. Essa mudança comportamental também houve? Eles estão adolescentes de novo nesse ponto? Perfeitamente. Conta assim, olha, saí com fulano, transei com fulano. Adolescentes de novo. Apaixonados, verdadeiramente encantados, buscam o olhar do outro, paqueram, vai para cima, tanto os homens quanto as mulheres também, e principalmente as mulheres. É impressionante como as mulheres hoje estão assim, sem nenhuma vergonha de ser a mulher, após os 40 anos, porque os meus jovens lá, todos têm acima de 40 anos. Tem os que estão quase chegando aos 100, mas também lá. Que ela que insiste em chamar de velhinhos, meus meninos. Mas é uma coisa impressionante, é uma beleza, porque elas vão muito bem produzidas, como a Ana Kaline disse. É verdade, lindas, arrumadas, cheirosas. E eles nem tanto, viu? Eles não vão tão produzidos. E existe uma disputa realmente, então eles viraram adolescentes novamente, enlouquecidos para que aconteça aquele beijo maravilhoso, aquele encontro. E quando, essa semana, houve um encontro lá de uma pessoa que há muito tempo estava sozinha, você não tem noção da felicidade daquele casal. Ele estava sozinho há muito tempo, ela também, e se encontraram no bar do Nelson e hoje estão juntos. Mas a felicidade... como madrinha, viu? Mulheres encalhadas, vão lá, uma que paixão. Parece dois meninos, duas crianças. E tem 60 anos cada um. Ai, que legal. Eu acho lindo. Eu fui no casamento há uns 5 anos atrás, ela com 80 e ele com 86.
Se conheceram num bailinho da terceira idade. Eu fui convidada aí porque fui fazer uma matéria lá. E eles falaram, vai ter o casamento. Eu perguntei para eles, falei, vocês vão a motel? Ela falou, vou, muitas vezes a gente não faz nada. Mas a gente toma um banho de piscina, a gente lava, dá banho um no outro. Se você tem outras coisas que envolvem isso também. A doutora Gisele, a gente falou muito do HIV, mas outras doenças. Hoje a gente tem HPV, sífilis, né? Outras doenças sexualmente transmissíveis. Comuns também na terceira idade? Comuns também. Porque, como o próprio nome diz, né, são doenças sexualmente transmissíveis, transmitidas pelo sexo. E se estão transando se mais você velhos? Exatamente. Se você não tem, pelo menos o preservativo como barreira, você está tão sujeito quanto qualquer outra pessoa de qualquer idade. Eu só queria complementar uma coisa que a colega comentou anteriormente, a respeito da mudança fisiológica no corpo, né, seja do homem, seja da mulher. Mas eu acredito piamente que muito se dá pelo estímulo que se tem, Claro. né? E talvez aí caiba o que você colocou sobre, não, eu não envelheci, eu me sinto jovem, eu me sinto preparada, porque eu acho que a parte psicológica, ela também tem um domínio fundamental sobre o nosso corpo. Exatamente. Né? Há Então, pessoas se jovens você que se tem- sentem velhas Exatamente. e vice-versa. E se você tem um estímulo adequado, não estou dizendo que só com o estímulo as pessoas que são menos libidinosas, como você colocou, vão se sentir super poderosas, né? Mas eu acredito que sim, que um estímulo bem feito, já que você tem o diálogo, você pode se colocar melhor, olha, eu gosto dessa forma, eu gosto daquela outra forma, com certeza você consegue ter prazer, Sim, né? resposta Independentemente sexual, das eu acho que mudanças independente da sexuais. O sexo de todas as formas é maravilhoso, mas o sexo tem que ser absolutamente seguro. Claro. Seguro, tem que ser muito seguro. E tem com que ter amor, muito, né? muito, Não tem- é muito importante, é muito gostoso, é maravilhoso. Mas, gente, a seguridade dele é muito mais Então, importante. principalmente porque a gente está levando em consideração, quando utiliza, por exemplo, um preservativo, é a minha segurança. E pelo menos para mim, eu tenho que ser a pessoa mais importante do mundo, né? E se aquela pessoa tiver com você, que estiver com Que você, não gostar aceitar, realmente de você, ela vai te respeitar, ela vai respeitar ela a sua vai decisão, admirar. né? Ela vai admirar a tua prevenção. Pelo autocuidado. Exato, Exatamente. pelo autocuidado. Mas outras se recusam. Infelizmente. Acho que queria voltar um pouco na questão da timidez, né? Tem isso também, Porque né? tem isso, tem mulheres e homens que ainda são tímidos, né? Então a questão E inseguros, né? Muitos Inseguros confundem e- timidez com insegurança. Exatamente. E hoje em dia a gente vem pensando, né, que as pesquisas apontam algo muito interessante, que a maioria de nós, aquilo que é atraente para nós no nosso corpo, que nós achamos que pode ser algo atraente para o outro, pode não sê-lo. E aquilo que muitas vezes nós não achamos que é atraente, passa a ser passa a ser. atraente, né? Então a mulher diz, olha, então porque é celulite, então porque não sei o que lá. E às vezes para o homem não tem nada a ver com isso. Né? Muito pelo contrário, ele pode amar um corpo que ele chama de violão, coisas do gênero, né? E a mulher, a mesma coisa. Então, muitas vezes o homem está lá dizendo assim, eu preciso ter carro, eu preciso ter isso, preciso ter aquilo para ela gostar. E muitas vezes o que a mulher está procurando é isso que você Não é coloca. isso. É a corte, a maneira como ele chega, a afetividade, a compreensão que ele tem. Né? A Né? presença. Então, a linguagem, né, da sexualidade, eu acho que é algo muito, muito interessante, né? Muito. E os valores são diferentes, E os né? O valores homem, são às vezes, assim, você olha, você nunca procura, depois de uma certa idade, um homem pela beleza, né? E eu acho que o homem também começa a pegar outros Não valores. anda mal, mas... Se for um gato, né? Pode unir o útil ao agradável. Eu diria que muda o conceito de beleza. Exatamente. Pronto, Você não é começa a beleza ver tão outras exterior. valores. São Agora- outros valores mesmo. Agora agora é curiosidade mesmo. Velhinhos e velhinhas frequentam sex shop, gostam de apetrechos, a masturbação é comum nessa idade. Então, assim como não tem o hábito do preservativo, também tem muita vergonha de ir ao sex shop. Nossa, Uma coisa até assim de eu. muita vergonha. O que acontece são essas, como eu falo, pessoas que vendem de porta em porta. Aí compra, né? Aí Escondidinho. acaba comprando uma coisinha no comecinho mais sutil, um vibradorzinho que não tem cara de pênis, né? Que é uma borboletinha, é um coelhinho, é uma canetinha, um batonzinho. Não Que é uma coisa funciona. legal. Acho que o importante é poder exercitar mesmo essa coisa da E fantasia, a da masturbação? libido.
Muitos se masturbam. É? As mulheres têm muita vergonha de falar em Ainda, masturbação. né? Os homens, né, eles são criados para falarem de masturbação. E eles aprendem desde pequeno a segurar, né? Porque eles vão fazer xixi, eles pegam no pênis. A mulher não, a verdade. mulher não segura, né? Não tá, deu uma coçadinha, tira a mão daí que é feio, é sujo. Agora imagina na E o homem terceira fica lá, idade, né? O homem Na fica frente de coçando, qualquer um. né? Fazendo É tudo. horrível. Então é horrível. diferente. Então, isso de uma forma geral. A mulher, ela é muito... Ela sempre foi muito reprimida com relação à sexualidade. Tem mulheres jovens que eu falo, escuta, você já pegou um espelhinho, olhou para ver como é? Nossa, eu nunca olhei, eu não sei, eu tenho vergonha, eu acho horroroso. Então ainda tem essa imagem, né, de que o órgão genital feminino é feio, enfim. É claro que tem toda aí uma campanha em cima disso. E com relação à masturbação... Não, e aquela coisa, você se descobre, eu sempre falo o seguinte, que a melhor forma de você se doar a alguém é você se conhecer. Sim, primeiro você tem Né? que saber Você tem que o saber seu como é que você caminho é. do prazer, Claro. para depois o outro poder descobrir com você. Né? Porque tem aquela história, o homem sabe tudo, o homem não sabe nada. Se você não conhece o seu corpo, não é o homem que vai te mostrar. E as mulheres, cada uma tem tesão no lugar. Né? Tem umas que tem na orelha, outras no dedão do pé, outras, né, ali na dobrinha, aqui e ali. E não tem assim... Nosso corpo é uma caixinha de Uma surpresa. caixinha de surpresa, exatamente. De repente, onde você menos espera, você fala, nossa, que delícia, né? E o homem, ele vai ter que meio que ser explorador disso. Então, as mulheres são muito diferentes, e cada uma, assim como os homens, né? Que o homem, ele é muito mais genital. A mulher, o sexo, ele é espalhado. Até por conta dela ela não foi criada para se tocar, então ela acaba desenvolvendo uma sensibilidade muito maior no corpo inteiro. Exatamente. Não que o homem não tenha, o homem Entendi, tem também, claro. Sei, mas ele é certo. muito mais genital. Né? Porque ele, desde muito pequeno ele tem contato, ele vai fazer xixi, ele tem que pegar. Não, e a coisa do Né? machismo, né? Eu Tem, lembro- tem. A a nossa minha cultura é avó, que machista. faleceu quando eu tinha 11 anos, ela falava muito, aquele velho ditado, né? Segurem suas cabras que meu bode bode está tá- solto. então, o homem Então, pode, o homem a podia mulher tudo, não. ele podia, né, Exatamente. namorar galinha, né? Que acontecia na roça. Imagina se uma mulher Cabras, fosse... né? As cabras Então, é Bode, complicado. Mas olha, eu quero dizer que o nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar um minutinho para pena. cada uma das minhas convidadas para as considerações finais. Eu acho que a gente brincou, né? A gente se divertiu no programa de hoje, mas o principal é a consciência, né? A consciência do seu corpo, a questão do sexo seguro em qualquer idade. A gente falou dos velhinhos e velhinhas, só para cutucar a Lília aqui, porque eu quero envelhecer bem. Eu quero ser uma velhinha sexualmente ativa e com saúde. E é isso que as pessoas têm que se preocupar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a doutora Gisele. Doutora Gisele, o seu recado final. Então, eu queria deixar como mensagem, né, que nós devemos tratar as pessoas mais idosas como nós gostaríamos de ser tratados quando a gente chegar na idade deles. E foi com esse conceito que eu criei meu ambulatório. E sexualidade, assim como a importância do uso do preservativo, ela tem que passar, esses assuntos têm que passar a serem naturais, seja numa consulta médica, seja num bate-papo de amigos num bar, né? Porque o conceito do idoso, ele mudou completamente. Ai, doutora, uma né? curiosidade. Pois não. Eles fazem perguntas assim, que você fala, nossa, por que ele está perguntando isso? Inesperadas? Ou coisas Completamente. Eu comentei a questão do preservativo, um portador de HIV levou uma namorada para eu conhecer que não tinha HIV. Eles ainda não tinham tido relação sexual com penetração e ele pediu para conversar com ela a respeito de como pega, como não pega, o que eles podiam fazer. E aí eu tô lá discursando, né, o meu discurso médico, e aí uma hora me deu um estalo e eu falei, mas a senhora sabe como é que usa um preservativo? A senhora já viu uma camisinha? Não, nunca vi. Falei, então agora é a hora. E aí, por isso que eu falei da importância de você, não é só falar, faça isso, faça aquilo. Você sabe do que eu estou dizendo, né? Você já Você tá me viu como entendendo? faz? Exatamente. Porque às vezes pra gente é uma coisa super natural e pro outro ele não sabe nem do que você está falando. Doutora Rose, então, nas suas considerações finais. Nós vamos fazer o Saúde e Vida, Sexo na Terceira Idade, parte 2. Parte 2, né? Seu recado final. Né? Uma coisa importante também, muitos homens se recusam a usar o preservativo, mesmo com as medicações orais e tudo mais, por medo de perder a ereção. Então as mulheres têm que começar a ter o hábito de usar também o preservativo feminino. Mas, doutora, Né? Eu sei que é O difícil, que é aquilo? é uma questão de consciência, mas é tudo uma O homem questão sempre é mais de fácil, né? hábito. A mulher sempre é pior, né? Vamos ver. Olha, mas Precisa é uma colocar e questão ficar de olhando, hábito. né? É uma questão de, por exemplo, é como moda. Então tem época que a moda calça boca de sino. Se a pessoa usar fora da moda, vai achar que é ridículo. Então é uma questão de habituar o olhar. A camisinha feminina é diferente, mas ela é, Ela é tão esquisita.
tão funcional quanto a masculina. E aí você não fica na mão do homem. Porque se o homem fala, eu não vou usar preservativo, e aí, como é que faz? Não transa? Né? Então, é uma alternativa. É melhor de fazer o repente, sacrifício ter do que... a conscientização de que tem a feminina e que pode se Claro. usar a feminina também. Eu sei que não é tão simples, né? Mas vamos aí, Mas fazendo é trabalhinhos de formiguinha. Uma área de proteção até maior, que é a Claro. própria Maior, sem masculina. dúvida. Doutora Patrícia, muito obrigada também. O seu recado final. Olha, eu queria dizer que para mim sexualidade e amor, a gente está sempre aprendendo sobre ele. Não há idade, é contínuo, há sempre o que descobrir. É verdade. Muito lindo, é verdade. Amor, Verdade. E sexo com amor é melhor ainda. Melhor ainda. É, eu acho que é muito mais gostoso. Dona Lília Gonçalves, muito obrigada pela sua presença. Estou esperando a Lília aqui faz tempo. Imagina. Somos amigas, independente de qualquer coisa. O seu recado final. Primeiro, foi um grande prazer estar aqui, ouvir essas personalidades falando sobre sexo dessa maneira importante e informativa. Foi um programa que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Foi um programa incrível na tarde de hoje. E eu quero dizer assim, sobre sexo, para mim, eu só faço sexo com amor. Sem amor, jamais eu fiz um sexo na minha vida. Não tem graça, né? Não tem graça, não tem gosto, não tem nada, não tem sentido. Então, sexo tem que ser extremamente seguro, com pessoa segura, com tudo que você pensar de segurança maior possível imaginária e por amor, e com amor, senão... Agora, uma curiosidade, Sem onde é que você não acha tempo? Dona Lília trabalha 20 Meu horas bem. todo dia. Tenho tempo. Para isso a gente sempre tem acha um tempo. tempinho, né? Pro amor a gente sempre tem tempo. Eu vou aproveitar uma fala do meu pai. Tempo é questão de preferência. É. E aí acho que não fica difícil decidir, né? Exatamente. Que ótimo. A gente sempre dá um jeitinho, Dá um né? jeitinho. A mulher sempre dá um jeitinho. Tem um presente pra mim. O homem também sempre dá um jeitinho. Ana, trouxe Hoje eu saí do protocolo, Giba. o maior prazer do mundo, em primeiro lugar, em primeira mão mesmo, da loja da Calçada da Fama do Pronto, Brasil. ó, já sei Uma que tem lembrança aqui. para a apresentadora mais inteligente. Todo mundo vai ficar curioso. Curiosíssimo. Quem quer conhecer, vai lá, né? É lindo, lindo. Depois eu abro, obrigada. Eu quero mais uma vez agradecer a doutora Gisele, a doutora Patrícia, a doutora Rose, Lília Gonçalves. Quero agradecer a você. Lembrando que a gente volta numa nova oportunidade com o programa Saúde e Vida, sempre falando de temas interessantes e principalmente para esclarecer você, qualquer idade, mulher, homem, pobre, rico. Eu acho que saúde é essencial em qualquer fase da vida e para qualquer pessoa. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até mais.